analisar aqui a primeira semana de resultados de Kaldheim, né? Essa imagem aqui é do MTG Data, lembrando que se você estiver vendo depois isso no YouTube, ela vai estar disponível. Tá? Nesse gráfico a gente tem 6 torneios que aconteceram nesse fim de semana, sendo que nós não temos os torneios do Magic Online, apesar de que eu vou comentar sobre algumas listas dele, porque eu joguei esses torneios, tal, e também peguei algumas listas do Top 8. Bom, para essa primeira semana, o que a gente queria perceber? Primeiro, se nós teríamos novidades em termos de deck building, mas ao mesmo tempo, a gente tá falando de torneios, então as pessoas querem ganhar. Então é muito comum também que as pessoas basicamente usem o mesmo deck apenas com upgrades. Seja isso porque, por exemplo, no caso do Magic Online, a pessoa ainda não tem acesso a novas cartas. No caso do Arena, a pessoa não quer usar as suas, né, wildcards. Seja por simples e pura comodidade, né? A gente passou por vários meses desse Standard. Tem que lembrar que o Standard, quando ele pega esse finalzinho de ano, ele fica na sua janela mais longa. Né? Uma janela de... ela chega mais ou menos 4 meses. Então a galera tá bem acostumada com os decks, tá bem masterizado, e a gente entra nesse novo formato. Pra dar aquela evoluída. Bom, a gente tem basicamente 3 grandes vencedores, né, pegando pelo MTG Data e inclusive pelos torneios mesmo. No Magic Online também, os vencedores dos Challengers passaram por esses 3 decks. E Zet Tempo, que acho que foi a grande sensação do fim de semana, né, é uma lista azul e vermelha, bem tempo, muito, né, ela já existia, mas era um deck extremamente Tier 2, Tier 3. E o dragão puxou ela muito, mas não só o dragão, né? A nova mecânica de Foreign Intel ajudou muito, principalmente porque a gente tem uma cantrip muito barata, né? Que é, né, 4 manas, a gente dá Scry 2, depois compra 2 cartas e tem um Foreign Intel que custa 2. Então é muito comum você fazer esse Foreign Intel no 2, passa, e aí na 3 que você começa a desenvolver. E o dragão te ajuda muito nesse deck na questão do tempo, porque você faz aquele ataque, consegue ficar com 2 manas de pé, se desvirar, você consegue fazer depois um Baby Shark gigantesco e tal. Então é um deck bem legal. E ele pegou uma tendência que muita gente tinha, que era de testar jogadas com Yorion decks, né? Muita gente estava jogando com esses decks de Yorion, basicamente fazendo grandes mid-ranges que compram muita carta, aí você faz Yorion e compra. É uma ideia muito parecida com a do Doom Foreign Toad, só que agora, em vez de usar a mecânica do Foreign Toad, você na verdade só fica mesmo blinkando as coisas e comprando, muito puxado pela saga BG, que destrói permanente, que é também... acho que entre as cartas novas tem sido um dos maiores destaques, se não o maior destaque, ela e o dragão. Né? E o Izet é muito bom contra esse tipo de deck. É muito bom. Porque essa ideia de destruir em velocidade de feitiço, né, na velocidade de uma saga, é muito ruim contra esse deck Izet, porque você vai conseguir bater uma vez, você vai conseguir encarar melhor seu jogo. E na dúvida também você consegue bater e ainda ter o counter de volta. Então isso explica muito também do sucesso do Izet, né? O deck, além de estar bem encaixadinho, ele é bem legal. Não, o Izet que teve aqui um aproveitamento de 62,1%. Um aproveitamento muito alto, assim, não é um aproveitamento que a gente espera normalmente no Standard. Mas tá muito bom. O outro destaque é o Rogues. Né, o Rogues também, ele pega essa galera vindo de Yorion. Porque esses decks de Yorion todos vieram pra ganhar de agros. E todos eles são muito ruins contra decks tempo. Então isso explica o R e o Rogues, né? O Rogues, a maior taxa, 62,3. E o Rogues tinha uma vantagem muito legal, que o Rogues já vem com uma decklist toda pronta, bonitinha. Você não teve que mudar nada. Então é um deck, assim, muito bom. Ele encaixou muito bem nessa metagame. Foi o maior vencedor do metagame. Com essa porcentagem muito alta, que é o 62,3%. Né? O que seria o predador do Rogues é o deck que vem em terceiro lugar, que é o Naya Adventures. O Naya Adventure que ficou bem popularizado durante a semana pelo Croques. Ele jogou muito com esse deck, né? Gritou pros 4 ventos que era o melhor deck.
É um deck, por sinal, que ganhou muitas partidas em cima de rogues, em cima de tempo, porque é um deck que compra muita carta, coloca muita pressão em cima do adversário, inclusive mostra a fraqueza desses decks. Esses decks não estão segurando muito bem ele, mas ao mesmo tempo, né, tá com um deck 59,5%, mas não é um deck tão bom, por exemplo, contra decks de Yorion, né? Já é um pouco mais discutível isso. Mas ele tem uma dinâmica muito parecida com a do Gru, né? Só adiciona mais cores e tal, etc. Lembrando, gente, depois a gente vai jogar com esses decks na live. Então você que tá vendo depois no YouTube, na live, no site roxo lá, né? Barro da Reis. Então vai ter também jogando com os decks, tá bom? Lembrando também que se você participa aqui na hora, depois eu vou ler o que a galera tá falando aqui pra gente, é claro, discutir tudo isso. Mas a gente tem esses 3 destaques. É muito curioso, porque quando a gente pensa, a gente tá basicamente falando de Gru e de Rogues sendo bons, e Yorion decks correndo por fora, né? O principal Yorion deck foi o Abzan, com 51,5%. Então é meio que um formato que não mudou tanto, apesar de que a gente ganha alguns outros protagonistas, né? Que é o caso do R, o Boros Agro, né, que é uma lista do Sanddog. Pra quem não conhece, Sanddog é um jogador conhecidíssimo na cena do Magic Online, porque ele só joga de mono red em qualquer formato, e ele é um jogador fantástico jogando com esses decks. Então ele fez uma lista de Boros, né, deu uma popularizada muito boa nela. Mono red, né, voltou a aparecer, que é o Mono Red Snow, também, de novo, se apoia no dragão, então vamos tentar... Todo deck vermelho tá usando o dragão, assim, o dragão tá virando o grande MVP de Kaldheim pra esse standard, né, assim, em outros formatos a galera ficou tentando muito, o Tibalt Striker. Nesse T2 a galera foi muito nessa ideia do dragão pra testar ele, bastante, né, com um bom sucesso, a gente pode dizer. A carta realmente foi interessante. Então, a gente colocou ele no Gru, que é até o meu caso, né? Colocaram no Naya, colocaram numa série de decks, justamente pelo seu potencial. Bateu, consigo gerar mana, lá na volta tem alguma ação, né? O quanto que você dobra uma jogada no turno de volta. Tudo isso chamou muita atenção para esse dragão ser o grande destaque dessa primeira semana de Kaldheim. Lembrando que ainda vai ter N desenvolvimentos, e que no final de fevereiro a gente tem, né, um fim de semana extremamente importante, que é o Qualifier Weekend, dia 28 e 29 de fevereiro, no Arena. Então ali é o grande ponto que a gente quer chegar. Os pros da MPL devem jogar nesse fim de semana também, deve ter torneio da MPL, da Rivals também. Então todo mundo meio que vai apontar para esse final do mês, então a gente está nessa caminhada de uma semana, por assim dizer, né, nesse mês de fevereiro, que lá, né, no final do mês nos leva até lá. Então a gente já é bom acompanhar esse desenvolvimento do metagame, até para você ir preparando também o seu sideboard. Demorou? Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, nos comentários da galera que tá participando. Outro standard de Gru e Rogue? Não necessariamente, né, cara? É claro que são duas powerhouses, são dois decks assim extremamente fortes, mas a gente tá vendo uma abertura, né? O R é uma abertura dessa, o Boros também, né? A gente não tem um deck full agro assim, então é uma mudança bem legal, na minha opinião. Mas então, sobre o como que a gente vai pensar agora a próxima semana. Tipo, essa é a semana que a gente viu. Então tá, como é que eu vou fazer a próxima semana? O que a gente vai fazer? Bom, primeiro, a gente sabe que essa informação que eu tô falando aqui chega em mais pessoas. Então vai ter mais gente jogando de UR, vai ter mais gente jogando de Naya, vai ter mais gente jogando de Rogues, né? Com esses decks ficando mais populares, por exemplo, a gente já sabe que uma carta como Ox, né, que é o boi de Agonas, né, Ox of Agonas, ele se torna uma carta mais interessante, porque tinha essa dúvida, será que eu vou enfrentar muito Rogues? Será que eu não vou enfrentar muito Rogues? E sim, então a gente espera essa carta subir, inclusive com decks Gru puro, por exemplo. Porque quando a gente começa a ver essa ideia de Naya versus Gru, começa a entrar muita questão da base de mana, como é que vai ficar esse desenvolvimento. A ideia é que o Gru tente ganhar uma match direta contra o Naya pela questão da base de mana. Mas o mais importante é o que eu falei, tipo, Ox of Agonas começa a ser uma carta que joga muito mais.
Dito isso, a gente pode pensar que puxando nessa, Gru e Naya podem crescer muito mais no quanto eles jogam. E eles são decks que dão um certo trabalho, seja pro Rogue, seja pro Izete. Não é aquela vantagem enorme, você não vai, peguei essa match, ganhei. Mas se você tá com um side, se o Gru vem com um side muito preparado contra esses decks, ele tende a melhorar um pouco o jogo dele. Então o Gru pode ser, pra quem quer jogar de Gru, pra quem quer jogar inclusive de Naya, pode ser uma chamada interessante. Ainda pegando essa linha, se a gente sabe que os decks tempo são os decks que estão mais fortes, então, por exemplo, a quem for jogar de Orion, é uma ideia agora começar a arrumar suas remoções, então parar de, eu vou só basicamente jogar jogadas em velocidade de feitiço, que quando eu faço Orion eu refaço, né? Eu vou ter que aumentar as minhas interações com o meu adversário, talvez as versões com mais azul do Orion voltem a jogar, então a gente vai estar falando de decks que voltam a usar mais disputa mística e etc, justamente para bater nesses decks tempo, né? Se você consegue punir, por exemplo, uma jogada do dragão no Izete Tempo, você já pega uma vantagem bem legal. O Izete Tempo não é um deck que bate tanto assim, sempre foi um problema dele. O dragão é quem resolve isso, então você segurar ele ajuda bastante. Pro Boros, ele não teve exatamente as melhores porcentagens de vitória nesse fim de semana, então pra quem gosta de jogar de Boros, pra quem gosta de Mono Red, eles não foram decks que tiveram as melhores porcentagens quando a gente pensa nos principais decks. Acho que Mono Red é uma das poucas exceções. A Mono Red conseguiu construir algumas partidas bem, mas no geral ele não foi tão legal. Eu não estou muito animado ainda com esses decks. Pra mim eles puniram muito mais pessoas que estavam tentando outras coisas, e aquela velha máxima do Mono Red, que é bom em começo de formato, porque ele tem um plano proativo muito fixo, muito bom de fazer, muito eficiente, enquanto que outras pessoas ainda estão testando coisas. Então, tô com a minha base de mana meio zoada, tal, etc. Nesse sentido, ele pode... É isso que explica, né? Ele ir tão bem nessa primeira semana, mas depois ele começa a cair, porque daí o formato começa a ficar melhor, né? A gente tem que lembrar que a remoção de uma mana que vai no Izete Tempo é particularmente muito boa contra um deck mais agressivo. Então, quanto Boros, quanto Mono Red, eu não espero esse crescimento. Eu espero muito um crescimento do Gru. Ele tem uma porcentagem de boa muito real contra Izete e Rogues. E assim, lá na frente, eu esperaria, por exemplo, o Yorion voltar, mas isso é lá na frente. Nesse meio tempo, por exemplo, o Rakdos pode tentar, né? O Rakdos, pra mim, é uma aposta de um deck que pode aparecer mais forte, pode construir alguma coisa legal, mas ele vai ter que fazer isso talvez com mais tempo, né? Ele não é um deck que tem tanta gente. Tem muita gente jogando com deck, sempre ajuda, viu, galera? O Izete, assim, depois que ele apareceu a primeira vez, muita gente começou a trabalhar nele. Então, tá meio óbvio ele sair já. Mas, por exemplo, o Rakdos não são tantas pessoas, né? Temporada passada era um ótimo exemplo. Ele era um deck real, ele ganhava em partidas muito bem, mas ele ficou muito mais popular a partir do brasileiro Willie Edel, que realmente gostava de usar o deck com uma frequência legal, assim. Mas ainda assim eu acho a combinação legal. Eu acho o dragão vampiro que fica indestrutível muito bom. Pô, cada ataque do bicho ele tem como crescer e tal, etc. E aí é outra pegada. Vamos dar uma olhada no chat. Será que a Saga RG, aquela que luta, se sai melhor que Primal Might? Não, cara. Eu acho ela uma carta muito pior que Primal Might. Primal, assim, ó. Sempre que a gente tá jogando de agro, cara, você tem que se perguntar se você quer eficiência ou se você quer ter mais opções. No geral, os agros querem eficiência. Por quê? Porque eles querem gastar pouca mana pra fazer muita coisa, pra fazer algo muito bom, e resolver o jogo o mais rápido possível. Decks mid-range, decks control costumam querer um leque maior de opções para que eles possam encaixar um pouco melhor o seu jogo. O agro costuma querer ser eficiente. Primal Might é uma carta muito eficiente. A Saga Nova é uma carta que te dá opções, mas como eu disse, tem uma mágica de Zendikar que basicamente faz a mesma coisa, e ela sempre foi tipo o quinto Primal Might. Pra mim a Saga RG é a mesma ideia. Ela é um quinto Primal Might, sendo que pra mim ela seria tipo uma nona remoção, porque antes de usar eu usaria essa mágica de Zendikar. Minha impressão é que o grande perdedor do Kaldheim é o Monogreen Food,
que antes era o melhor mid-range, agora tem vários decks. Pode ser. Ele não tá num bom momento. Mas ele agora vai lutar pela vaga de melhor mid-range, né? Ele é um mid-range... A gente chama de mid-range ramp, né? Então... Mas pro Mono Green Food, assim, a vantagem pra ele é que ele ganha, por exemplo, ele pode começar a jogar com Voriclex. Ele consegue usar toda uma base nevada, então ele tem uma mainland melhor. Ele vai ter que trabalhar isso, mas com certeza ele vai ter que se adaptar pra esse metagame. Acho que a Saga B já comeu o Mono Green. Não, cara, ela é uma resposta boa no tipo de jogo que o Mono Green quer, mas o Mono Green tem um jogo de aceleração que é um pouco mais complicado, tá ligado? Então, pensando em duelo de mid-range, não é só sobre se você ter a melhor resposta. Se o Mono Green acelera, por exemplo, faz troll, o cara mata, volta troll e, sabe, o jogo não... Você não perde, mas você tem que preparar um pouco melhor o seu jogo, são outras adaptações. Inclusive a gente viu no top 8 do Challenger do sábado um Mono Green agro, tá ligado? Meio agro, assim, às vezes puxa um pouco pro mid, justamente se adaptando a esse metagame novo. Eu falo que é uma lista mais agro porque ela usa Jamie Hazer, justamente punindo. O cara faz a saga, beleza, eu volto com outro bicho, tiro, bato e por aí vai. É muito difícil falar que um deck tá morto, viu, gente? Num metagame desse, ainda mais quando a gente tá nos primeiros dias. A gente tá falando de primeira semana, mas a gente, na verdade, tá 4 dias, né, com a nova edição. Bom, então essa foi a nossa análise da primeira semana do metagame de Kaldheim. Tá, desse standard de Kaldheim, né? Nas próximas semanas a gente sempre vai fazer, sempre na segunda-feira, ao vivo. Você pode ver lá no site roxo, né? Só colocar Barro da Reis. E na segunda-feira a gente também vai estar upando aqui no YouTube, fechou? Então, só colar aí. E lembrando que todos os links estão aí embaixo pra você.